Nos primeiros anos dos anos 2000, o Brasil viveria um dos episódios políticos mais marcantes da sua história recente. Um escândalo que abalou a confiança da população em seus líderes e mudou para sempre a forma como se investiga a corrupção no país. Hoje, vamos relembrar a história do Mensalão, como começou, quem foram os envolvidos, o julgamento que parou o Brasil e o legado que ainda influencia a política nacional. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumia a presidência da República. Era a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores chegava ao poder, depois de anos de oposição. A vitória representava esperança para milhões de brasileiros. Mas governar o Brasil exigia algo além de discursos. Era preciso formar maioria no Congresso Nacional, negociar apoio e aprovar projetos. E foi nesse cenário que nasceu o esquema que ficaria conhecido como Mensalão. O PT, apesar de vencer as eleições presidenciais, não tinha maioria no Congresso. Para aprovar medidas, precisava de aliados. O Brasil vivia um momento de relativa estabilidade econômica, mas com grandes desafios sociais. O governo precisava mostrar resultados rapidamente, e para isso, buscava assegurar o apoio de partidos menores e de parlamentares que não faziam parte da base natural do PT. Historicamente, os governos já recorriam a cargos, emendas e favorecimentos para conquistar apoio no legislativo. Mas o que surgiria agora ia além das práticas conhecidas. Tratava-se de um esquema sistemático de pagamento mensal a deputados federais, em troca de votos favoráveis ao governo. O esquema funcionava de forma relativamente simples, mas envolvia uma rede de operadores. Empresas de publicidade ligadas ao empresário Marcos Valério obtinham empréstimos em bancos e contratos de publicidade com o governo. Esse dinheiro, após uma série de operações de lavagem, era distribuído a políticos. Os pagamentos eram organizados pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e contavam com o apoio de figuras importantes do governo, como o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, considerado o homem forte de Lula. Deputados de partidos aliados recebiam quantias mensais para garantir apoio a projetos estratégicos no Congresso. Daí o nome, Mensalão. Em 2005, o escândalo veio à tona de maneira explosiva. O deputado Roberto Jefferson, então presidente do PTB, deu uma entrevista à Folha de São Paulo acusando o governo de pagar mesadas a parlamentares. A denúncia caiu como uma bomba em Brasília. Jefferson, que até então era aliado do governo, decidiu expor o esquema após desentendimentos internos e pressões sobre seu partido. Sua frase ficou célebre: "Eu não vou morrer sozinho, vou levar muita gente comigo." A partir daí, o termo Mensalão passou a ocupar as manchetes de todos os jornais. Com as denúncias, o Congresso instalou comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para investigar. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e o Ministério Público começaram a rastrear as operações financeiras de Marcos Valério e suas empresas. Foram descobertas transferências suspeitas, empréstimos bancários sem garantias reais e um sofisticado sistema de distribuição de recursos. A cada depoimento, novos nomes apareciam. Figuras importantes do PT e de partidos aliados foram citadas. O escândalo atingia diretamente o coração do governo Lula, já que José Dirceu, seu braço direito, era apontado como um dos principais articuladores do esquema. Pressionado, Dirceu acabou deixando a Casa Civil. As investigações levaram ao oferecimento de denúncia no Supremo Tribunal Federal. Era a primeira vez que o STF julgaria um caso dessa magnitude, envolvendo dezenas de políticos e empresários poderosos. O processo ficou conhecido como Ação Penal 470. O julgamento começou em 2012 e durou meses. Pela primeira vez, o Brasil viu ao vivo, pela TV Justiça, ministros do Supremo discutindo provas, analisando documentos e decidindo o futuro de figuras históricas da política. A população acompanhava com atenção cada voto, cada debate, como se fosse uma novela nacional. No final, o Supremo condenou 25 réus por crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre eles estavam nomes de peso, como José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e Marcos Valério. Este último recebeu a pena mais dura, mais de 40 anos de prisão. As imagens dos condenados se entregando à Polícia Federal rodaram o mundo.
Era a primeira vez que líderes tão influentes eram presos por corrupção no Brasil. Muitos analistas consideraram um marco histórico no combate à impunidade. O Mensalão abalou profundamente o Partido dos Trabalhadores, que perdeu parte de sua credibilidade diante da opinião pública. Apesar disso, Lula conseguiu se reeleger em 2006 e terminar seu mandato com altos índices de popularidade. Mas o episódio deixou cicatrizes. A ideia de que todos os políticos são corruptos ganhou força entre a população. Para o judiciário, o julgamento representou uma virada de página. O STF mostrou que poderia enfrentar casos complexos e condenar pessoas poderosas. Esse precedente abriria caminho para futuras operações, como a Lava Jato, quase uma década depois. O escândalo mostrou ao Brasil que esquemas de corrupção não eram exceção, mas muitas vezes regra no funcionamento do sistema político. Também revelou como empresas, bancos e publicitários participavam ativamente desses esquemas. E embora muitos tenham visto no julgamento uma vitória da justiça, outros criticaram o caráter midiático e as divergências entre os ministros. De qualquer forma, o Mensalão marcou o início de uma nova era de investigações. A transparência aumentou, a imprensa ganhou força e a sociedade passou a acompanhar mais de perto a atuação de seus representantes. Hoje, ao lembrarmos do Mensalão, percebemos como ele foi um divisor de águas. Um escândalo que começou com denúncias isoladas e se transformou em um processo histórico, com condenações inéditas e um impacto profundo na política brasileira. O Mensalão expôs as entranhas do poder, mas também mostrou que a sociedade exigia respostas. E fica a pergunta, depois de tantos escândalos, prisões e promessas de mudança, será que o Brasil realmente aprendeu com o Mensalão? Ou continuamos presos ao mesmo ciclo de corrupção e impunidade? Essa reflexão, talvez, seja o verdadeiro legado daquele julgamento que parou o país. O julgamento do Mensalão terminou com 25 réus condenados. Mas surge uma pergunta: quantos continuam presos até hoje? A resposta pode surpreender: nenhum. 25 condenados, 0 presos pelo Mensalão. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, recebeu 10 anos e 10 meses de prisão. Cumpriu parte da pena, mas hoje sua condenação já está extinta. O ex-presidente do PT, José Genuíno, foi condenado a quase 7 anos. Cumpriu em regime semiaberto, mas passou à prisão domiciliar por motivos de saúde. Sua pena também foi extinta. Delúbio Soares, tesoureiro do partido, pegou 6 anos e 8 meses. Cumpriu parte em regime fechado e semiaberto, mas hoje não responde mais por esse processo. O operador Marcos Valério foi quem recebeu a pena mais dura, mais de 40 anos de prisão. Cumpriu parte da condenação, mas atualmente segue preso por outros processos, principalmente ligados à Lava Jato. O delator Roberto Jefferson foi condenado a pouco mais de 7 anos. Cumpriu a pena, mas voltou a ser preso anos depois, por outros motivos. Valdemar Costa Neto, hoje presidente do PL, recebeu quase 8 anos de prisão. Cumpriu a pena e voltou à vida política. Atualmente, sua condenação está extinta. Todos os 25 condenados já cumpriram suas penas ou tiveram as condenações extintas. O Mensalão levou políticos e empresários para a cadeia, mas hoje ninguém está preso apenas por esse escândalo. O que restou foi o impacto histórico e simbólico do julgamento. O legado do Mensalão continua na memória política do Brasil. Mas você sabe quem recebeu e quem deu o perdão presidencial, vulgo indulto, para os condenados? O indulto é um perdão de pena, concedido pelo presidente da República, geralmente no Natal. No caso do Mensalão, 4 nomes importantes foram beneficiados. José Genuíno, ex-presidente do PT, condenado a quase 7 anos de prisão, recebeu indulto em 2014, assinado por Dilma Rousseff. O tesoureiro Delúbio Soares também foi perdoado. Sua pena de 6 anos e 8 meses foi encerrada em 2016, por decreto de Dilma Rousseff. Outro beneficiado foi Valdemar Costa Neto, atual presidente do PL. Condenado a quase 8 anos, ele recebeu indulto também em 2016. E Roberto Jefferson, presidente do PTB, condenado a pouco mais de 7 anos, foi indultado em 2015, igualmente por Dilma Rousseff. Já figuras centrais do escândalo,
como José Dirceu e Marcos Valério, não tiveram o mesmo destino. Dirceu conseguiu progredir de regime e teve parte da pena extinta, enquanto Marcos Valério continua preso, mas por outros processos, principalmente ligados à Lava Jato. Em resumo, dos 25 condenados, 4 receberam indulto presidencial. Todos os decretos foram assinados por Dilma Rousseff entre 2014 e 2016. E assim terminamos a nossa análise sobre o caso Mensalão, um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil. Espero que tenha gostado. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as nossas próximas publicações. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.